Boa tarde a todos. Obrigada, Kênia. Boa tarde a todos os participantes do Brasil e boa noite àqueles que nos acompanham em Portugal. É com um imenso prazer que estamos aqui a iniciar a quinta webinar organizada pela ABA, a Associação Brasileira das Agências de Regulação, e a Florence School of Regulation, o Centro de Pesquisa de Capacitação do Instituto Universitário Europeu, uma organização internacional constituída pelos Estados-membros da União Europeia. Embora essa seja a quinta webinar co-organizada, by FSA, essa é a terceira e última webinar cujo conteúdo é associado ao curso de capacitação Regulatory Delivery, que foi traduzido excepcionalmente para português, em parceria com a ABA, sendo essa primeira edição e havendo um número de 100 participantes. O objetivo dessa webinar, especificamente, então, é adentrar um dos temas do curso, sendo esse a Semana sobre Avaliação Jurídica. Durante essa semana, os participantes leram e debateram sobre três temas. O primeiro, a importância do direito da concorrência como ferramenta complementar à regulação. O segundo, a diferença no ativismo do controle judicial quando o poder judiciário é chamado a dirimir sobre atos das agências reguladoras. E o terceiro, a complexidade de regular setores de infraestrutura, cuja competência é compartilhada por órgãos em diferentes níveis de governança e em diferentes setores. Hoje, especificamente, temos a honra de ouvir e debater os ilustres participantes de Portugal e do Brasil sobre dois temas especificamente do curso. Um deles é o papel dos tribunais especializados, o que temos um grande exemplo a trazer da União Europeia, sobretudo de como foi aplicado por Portugal. E o segundo é como regular em cenários de competência compartilhada. E esse último decorre de um exemplo que foi constantemente ventilado no curso pelos participantes, que foi a mudança introduzida pela Lei 14.026 de 2020, que é o novo marco legal de saneamento no Brasil. Nesse caso, a ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, adquiriu a competência de determinar algumas diretrizes gerais no setor e assim modificou a governança entre as entidades da federação previamente estabelecidas, o que vai exigir, assim, um esforço de cooperação. Então, qual seria o papel de cooperação entre as agências, seja essa cooperação vertical entre as agências federais e estaduais, ou a cooperação horizontal entre as agências do mesmo Estado federado? E hoje temos a presença dos ilustríssimos senhores, o Dr. Felipe Matias Santos, que é um grande prazer termos aqui, o diretor jurídico da ESE, da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, o professor Luiz Gustavo Caeste Loureiro, sócio no Souto Correia Advogados, e pesquisador associado sênior da SERI, Centro de Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, e o Dr. Ivan Pereira Prado, que é assessor de serviços jurídicos da ADASA, Agência Reguladora de Águas e Energia de Saneamento Básico do Distrito Federal. E, por fim, o professor Jorge Vasconcelos, o primeiro presidente da ESE, da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, o fundador da CIA, Conselho Regulador Europeu de Energia, o fundador também da própria Florence School of Regulation, e que aqui temos o grande prazer de ser co-diretor, de co-dirigir o curso comigo. O programa de hoje consiste em 3 partes. A primeira parte daremos a palavra aos debatedores, fazer uma curta intervenção de aproximadamente 5 minutos, introduzir suas considerações sobre o tema. A segunda parte consiste em uma mesa redonda de aproximadamente 30 minutos, essa que vai ser moderada pelo professor Jorge, e aqui fica também os minutos finais para algumas considerações finais e fechamos esse evento no tempo exigido de 1 hora. E com essa introdução, eu gostaria de, sem maiores delongas, passar a palavra para o Dr. Felipe Matias Santos, que é um prazer, que vai nos trazer algumas lições que Portugal e a ESE têm a nos contar. Obrigado, Felipe. A sala virtual é sua. Eu é que agradeço o vosso convite. É um maior prazer estar aqui entre vós a poder debater estes assuntos, sempre com muito interesse, que é a aprendizagem recíproca. Sem dúvida estamos aqui num fórum muito especializado, é um curso que já decorreu o módulo jurídico e, portanto, estamos todos especialmente capacitados, creio, para poder debater este tema. Eu começava com uma ideia simples, o direito é que habilita, baliza e condiciona a atividade dos reguladores e que confere ao mesmo tempo direitos às empresas e aos consumidores para contestarem a atividade regulatória. E é bom que assim seja. O direito, como sabemos, corresponde à lei escrita, cuja interpretação é constantemente influenciada pela doutrina, isto é, pelos textos jurídicos que vão sendo produzidos, e sobretudo pelos precedentes, ou seja, pela jurisprudência. Eu trazia aqui 3 casos de regulação multinível no quadro europeu em que Portugal se situa e que integra também algumas orientações jurisprudenciais do Tribunal de Justiça Europeu.
Penso que são 3 casos interessantes para se perceber a cooperação que existe ao nível de diferentes entidades públicas e que é de facto nessa coordenação que nasce, que desemboca a regulação e as decisões que são tomadas. Sabemos que, do ponto de vista clássico, as relações regulatórias funcionavam num quadro decisório do tipo top-down, de comando e controle entre a administração, isto é, o regulador, e a empresa regulada, no quadro do direito e do território nacionais. Portanto, confinados num mundo relativamente pequeno, que seria o nosso território e nossa lei, o regulador atuava perante a entidade regulada numa lógica bilateral. Hoje em dia, muitos dos temas que são tratados na regulação são, porém, bastante mais difusos e mais complexos, e temos que incorporar e perceber bem aquilo que são as competências, umas exclusivas, outras partilhadas, que pertencem a diferentes entidades, e temos que conseguir cooperar, atuar de forma coordenada para conseguir chegar a soluções. Por vezes não é fácil, até é mais difícil, mas é não só exigível que assim seja, como muitas vezes tem toda a razão de ser que assim seja. Trago aqui 3 casos, mas não sei antes para vos dizer que esta ideia de regulação multinível tem algumas virtualidades, que é, por um lado, uma decisão que passa a ser partilhada, que permite partilha de experiências, permite credibilização, peer assessment, permite espaços comuns de discussão entre diferentes entidades com diferentes visões e, portanto, tudo isto é não só catalisador da independência, como enriquece o processo decisório. Sem prejuízo também terá as suas desvantagens, desde logo ao nível dos timings e também daquilo que muitas vezes é o esforço necessário de convergência e de consensualização que acabam por fazer suprimir alguns aspectos que, do ponto de vista dos participantes, podiam ser a priori bastante relevantes. Então, que 3 exemplos é que eu vos trago aqui, que penso que são simples, mas de facto importantes. Os operadores das redes de transporte, como sabem, no modelo europeu e não só, especialmente no setor elétrico, também nos Estados Unidos é assim, têm que ser independentes, ou seja, os operadores da rede de transporte não podem inclusivamente, não devem inclusivamente, ter acionistas partilhados com aqueles que são os agentes que atuam em mercado. Portanto, com os produtores ou com os comercializadores. Os acionistas devem ser separados. É esta a regra. Depois existem outros modelos que permitem acomodar exceções, mas este é o cenário base do qual partimos. Portanto, o operador da rede de transporte é um operador que fornece o acesso a terceiros, tem de ser independente, não pode discriminar produtores nem comercializadores e, para isso, entendeu-se que esta separação devia ser até patrimonial. Ora, a quem cabe certificar a independência do operador da rede de transporte é ao regulador nacional. É ao regulador nacional que, por sua vez, nessa decisão, como em todas, tem de guardar a sua independência perante o Estado-membro, ou seja, perante o governo, perante o executivo, e não pode assumir uma postura naturalmente nacionalista, uma postura de favorecimento da sua empresa só porque ela é nacional. Portanto, tem de fazer uma aplicação criteriosa daquilo que são os critérios legais que advêm de uma diretiva, portanto, de uma lei europeia, que tem que estar transposta no direito nacional. Esse processo, que é decidido pelo regulador e que é aferido pelo regulador, todavia fica condicionado a um pedido de parecer que o regulador tem de solicitar junto da Comissão Europeia, com o objetivo de facto, receber um aporte por parte da Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia, que, sendo um parecer obrigatório, todavia não é vinculativo. Como é que isto tem sido entendido? Tem sido entendido como a decisão última é do regulador, inclusivamente o regulador pode afastar-se da posição do parecer, espelhada no parecer da Comissão Europeia, mas nesse caso tem um especial dever de fundamentação, até porque é possível que a Comissão Europeia entenda que nesses casos existe uma violação da lei, por força da interpretação que seja feita, e nesse caso pode esta decisão ser escrutinada nos tribunais. Não existe nenhum caso, que eu conheça pelo menos, em que os tribunais já tenham
contrariado uma posição de um regulador, embora existem casos em que os reguladores não seguiram exatamente as posições dos parceiros da Comissão Europeia, mas existem vários acordos que têm condicionado os Estados-membros a não interferirem de facto naquilo que são as posições dos reguladores. E, portanto, tenho aqui alguns, posso depois trazê-los no debate. Há alguns que são especialmente interessantes aqui para a nossa discussão, designadamente um que tem muito que ver com a transformação de reguladores multissetoriais, ou seja, peço desculpa, de reguladores setoriais num único regulador multissetorial, que é o caso espanhol, em que o Tribunal Europeu foi ao ponto de dizer que para consagrar e salvaguardar a independência dos reguladores, não permitiria que houvesse uma supressão de administradores pelo simples facto de serem extintos um conjunto de reguladores e ser criado um único regulador multissetorial. Portanto, foi a este ponto a proteção, de facto, da independência dos reguladores e, neste caso, das suas cabeças, não é? Decisórias. Um segundo caso de regulação multinível é o da produção de regulamentos europeus. Os regulamentos europeus, também em matéria de direito de energia, mas como é típico no processo legislativo comunitário, no fundo passa-se do seguinte modo: cabe à Comissão Europeia propor os diplomas e cabe ao Conselho, isto é, o órgão que reúne os 27 governos, aprovar juntamente com o Parlamento Europeu. Estes regulamentos, que são aprovados pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, podem prever a emissão de outros regulamentos, chamados regulamentos de segundo nível, que no fundo é praticamente regulamentação, que venham a ser aprovados apenas pela Comissão Europeia. É o que acontece no caso da energia, da eletricidade e do gás. Esses regulamentos de segundo nível denominam-se por Network Codes, códigos de rede, e esses códigos de rede vêm harmonizar a aplicação de aspectos de pormenor daquilo que é o mercado interno da energia europeia. Ora, para a construção destes diplomas, o que se exige é, primeiramente, que sejam os reguladores concentrados num órgão de cooperação, que é o ACER, que vão estabelecer as orientações quadro que devem ser seguidas por esses regulamentos. Portanto, o Framework Guideline, a estrutura base, é construída pelos reguladores. Por sua vez, existe uma proposta concreta do órgão que reúne os operadores da rede de transporte independentes a nível europeu. Depois, cabe ao ACER aferir se essa proposta está em linha ou não com as orientações que tinham sido pré-estabelecidas e, por fim, é submetido esse documento à Comissão Europeia para o aprovar, sendo que a Comissão Europeia pode aprová-lo tal qual o recebe ou pode ainda introduzir alterações. Portanto, é um sistema que é claramente bottom-up, de grande escrutínio e com o envolvimento de diversos agentes de diferente nível territorial. Por fim, estes mesmos regulamentos de segundo nível prevêem a aprovação de termos, condições e metodologias. Por exemplo, o preço máximo grossista que é praticável no mercado de energia, numa bolsa de energia. E prevê-se que as decisões sejam tomadas pelos reguladores, sob proposta das empresas reguladas, e exige uma certa unanimidade, ou seja, exige que todos os reguladores estejam de acordo para aprovarem aquela proposta, uma determinada proposta. Se isso não acontecer, então o poder decisório passa para o diretor do ACER, que todavia tem de recolher um parecer favorável do Board of Regulators, do Conselho de Reguladores, que no fundo reúne, onde tem assento todos os reguladores nacionais europeus, todos os 27, e onde funciona um regulador, um voto. E, portanto, carece de um parecer favorável de 2 terços. Portanto, isto empurra imenso o processo de harmonização para a unanimidade, para que, de facto, se empurra completamente o processo para que se consigam chegar a consensos. Ainda que seja um processo demorado, deve ser um processo consensualizado. E quando não foi assim, existia um acórdão, que é o acórdão E-Control versus o ACER, que é um acórdão de 24 de outubro de 2019, mas que remonta a um processo decisório de 2017, em que houve um só Estado-membro que pediu uma alteração à proposta que tinha sido realizada. Como não havia consenso na proposta,
entendeu-se que era inútil dar sequência a esse pedido e, mais tarde, o Tribunal veio dizer que não se tinham seguido, step by step, o procedimento previsto no regulamento de segundo nível, portanto, Network Code. Portanto, tem aqui, uma vez mais, a jurisprudência a impactar com aquilo que é o quadro legal e o processo formativo das decisões regulatórias e, neste caso, regulamentares. Portanto, penso que por aqui se vê, nestes 3 exemplos, com diferentes órgãos decisórios. Num caso, quem decide é o próprio regulador, noutros casos é a Comissão Europeia que decide, ou até o ACER, todavia, existe uma coordenação necessária entre diferentes agentes situados em diferentes níveis, tudo órgãos criados ao abrigo de direito público e que necessitam, de facto, cooperar para conseguir atingir bons resultados. As virtualidades foram aquelas que eu vos procurei apresentar de início. Naturalmente, também existem alguns drawbacks, como é inevitável nestes casos. Mas, sublinho, os tribunais têm sido especialmente ciosos em garantir, por um lado, a independência dos reguladores e, por outro lado, que no processo de construção europeia de normas harmonizadas, exija, de facto, um esforço até ao fim de grande consensualização. Fico naturalmente disponível mais tarde para o debate e também para partilhar a experiência sobre o Tribunal Especializado da Concorrência, Regulação e Supervisão, que foi instalado em 2011 em Portugal. Excelente, Felipe. Agradeço pela contribuição, pelos 3 exemplos apresentados que vêm a calhar bastante com a discussão. Sobretudo, tiveram alguns alunos que tinham interesse sobre essa questão do órgão certificador. Caso haja uma desverticalização da distribuição do setor elétrico no Brasil, é um exemplo que vem muito a calhar, como também a construção de network codes, a regulação e, sobretudo, também o papel do ACER em disputas, sobretudo entre agências, e o Conselho, a constituição do ACER, que compõe entre eles o Conselho entre agências e a importância do Conselho de Agências e do consenso nas decisões. Mas, com isso, eu passo a palavra para o Gustavo. Gustavo, fica à vontade. Bom, olá a sala é sua. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde para todo mundo. Vou ser bastante breve, tentar trazer aqui 2 exemplos caseiros de problemas e situações que a multiplicidade de competências evocam para o direito brasileiro. Casualmente, esses 2 exemplos eles se situam nos extremos, eu diria, daquilo que a gente pode conceber como uma organização de competências mais linear e uma organização de competências em rede, ou até em labirinto, como eu prefiro chamar o setor de saneamento. Esses 2 setores, um deles eu já indiquei, o setor de saneamento, o outro setor, que me é, inclusive, mais caro por ser objeto dos meus estudos há mais tempo, é o setor elétrico. Eu acho que uma comparação entre esses 2 setores de infraestrutura nos ajuda, em primeiro lugar, a entender quais são os problemas sensíveis que aparecem em qualquer arranjo de competências e quais são problemas específicos que certos segmentos, em razão de injunções históricas, normativas, até mesmo culturais, apresentam de maneira específica. Então, tomando como ponto de partida o setor elétrico, eu qualificaria esse segmento como um setor de competências razoavelmente lineares. Por que eu digo isso? Porque na indústria elétrica nós temos um titular, que é a União Federal, está lá no artigo 21, inciso 12, letra B da Constituição. A União é que se ocupa em realizar ou delegar a exploração de todo e qualquer serviço de energia elétrica. É a União também que é a única titular do poder normativo relativamente à indústria elétrica, está lá no artigo 24.4 da Constituição, de tal sorte que os problemas de competência que se apresentam para o setor elétrico, e eles não são poucos, mas eles são identificáveis, os problemas de competência, eles, eu diria, se centram em 3 grandes núcleos ou 3 grandes problemas. Primeiro núcleo, que é algo que nós ainda não resolvemos no setor elétrico, e eu diria em qualquer outro setor de infraestrutura no Brasil, que é extremar competências do chamado titular do serviço, ou poder concedente, como a gente chama aqui na Lei 8987, e o regulador. Esse é um problema que nasceu em 1996
Agência Nacional de Energia Elétrica, e ele depois se repropôs em outros setores, telefonia foi o segundo, transportes foi o terceiro, e em torno dele se situou uma série de discussões sobre o poder, limites do poder normativo, o que faz o poder concedente vis-à-vis o regulador. Nós temos alguns chavões, como eu digo, que acho que não ajudam, enunciar que o poder concedente trata de políticas, faz as políticas setoriais e o regulador as desenvolve. Temos visto que, historicamente, não nos ajuda a distinguir um agente do outro. Então, esse é um primeiro núcleo de problemas. Um segundo núcleo de problemas, que apareceu com muita intensidade no setor elétrico a partir de 2004, é a relação do regulador com outros entes que têm competências laterais, mas também setoriais e são federais. Me refiro aqui, por exemplo, ao CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, ao Ministério de Minas e Energia, acho que é o Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, e vários outros órgãos. Então, este é um segundo núcleo de problemas que um arranjo linear traz. E um terceiro tipo de questões ou de articulações que um arranjo dessa natureza traz diz respeito à cooperação que a gente poderia chamar de vertical, que é a relação que se estabelece entre a agência federal e as agências subnacionais. Acho que a gente pode aprofundar esse ponto no debate. Ele é bastante... A relação entre as agências no plano do setor elétrico é muito diferente da relação que as agências vão estabelecer com, por exemplo, a ANA, no plano do saneamento. E aí eu passo para o segundo segmento, que é, digamos, o labirinto no âmbito das competências. No setor de saneamento, a Constituição não indica quem é o titular, embora haja uma controvérsia sobre a possível qualificação dos municípios como titulares à vista do artigo 30, inciso 5º. Essa, minha opinião, não é esta. Mas, de qualquer sorte, na Constituição brasileira, nós temos de saída algo que não temos no setor elétrico, que é a identificação de 3 agentes, dos 3 entes federativos com competências a respeito da indústria. Está lá no artigo 23, 9º da Constituição, que diz que compete à União, aos Estados e aos municípios promover melhorias no saneamento básico. O que sejam melhorias no saneamento básico, bom, é algo que a gente não sabe, vai aprender com o tempo. Ao mesmo tempo, a Constituição reserva à União, vejam como começa a se tornar complexa a governança do setor. Ao mesmo tempo em que atribui reconhecimento de competência comum e concorrente à União, Estados e municípios para promover melhorias no saneamento, a Constituição reconhece que é a União, porém, que tem competência privativa para estabelecer diretrizes de saneamento. E aí, daí nasceram as leis 11.445 e 14.026. Então, nós temos já uma grande teia de competências envolvendo 3 entes da federação, um deles com uma competência clara. Descendo um pouco mais, nós temos aí sim o titular do serviço. Quem é este sujeito? Bom, podemos discutir, a lei privilegiou o município como titular, mas ele não é o único. Nós temos arranjos na lei 11.445, em que a competência é condominial, regiões metropolitanas, unidades regionais e micro-regiões. Então, nós temos um titular. Descendo mais um pouco, e esta é uma grande inovação da lei 14.026, nós temos a Agência Nacional, que é a ANA, mas vejam bem, ela não é a agência do titular do serviço, como a ANEEL é a agência do titular da União. A ANA não é a agência do titular do serviço, a ANA é a agência do sujeito que tem prerrogativa para estabelecer diretrizes de serviço. E a ANA ela vem qualificada com uma competência misteriosa, que também não dá tempo da gente aprofundar aqui, podemos aprofundar no debate, que são as normas de referência. O que são, podemos discutir depois, mas elas existem, elas têm um papel a cumprir no setor. Então, nós temos União, Estados e municípios com competências próprias, nós temos titulares com competências próprias, nós temos uma agência nacional com competências próprias, e ainda para terminar, nós temos as agências regionais ou subnacionais, sejam elas municipais ou estaduais, que serão aquelas que estarão tratando diretamente no cotidiano com os contratos de concessão ou com os prestadores de serviço. Então, vocês vejam, e com isso eu concluo a confusão, a minha participação aqui foi gerar confusão, e não estabelecer padrão, e não oferecer uma solução. Então, vocês vejam o grau de complexidade que nós temos no saneamento, vis-à-vis aquela relativa
linearidade que nós temos no setor elétrico. O saneamento é um laboratório para para o nosso federalismo, em primeiro lugar, porque ele envolve uma dimensão político-institucional muito forte, que é a dimensão federativa. Ele envolve desafios de natureza regulatória, como é que nós vamos coordenar regulações diferentes, regulação nacional, regulação estadual, regulação local, envolve um desafio de implementação de políticas públicas, porque todo mundo tem habilitação para fazer política pública no saneamento. Enfim, no saneamento nós vamos encontrar, se quisermos, eu até tinha preparado aqui uma espécie de lista, uma tipologia das diferentes relações, relação vertical pura, relação vertical impura, relação horizontal, mas não vou fazer toda essa taxonomia das relações, mas vejam, o grau de complexidade que nós temos no saneamento é um desafio, talvez o maior desafio hoje, a governança do saneamento seja hoje, talvez o maior desafio para a gente implementar aquelas tão sonhadas metas de universalização. Regulação, a gente até tem tradição, mas incorporar e organizar engenharia institucional, esse para mim é o grande desafio. E com isso eu concluo. Gustavo, muito obrigado pela sua intervenção, por mapear a complexidade da governança no setor de saneamento, fazendo ainda um paralelo, uma analogia ao setor elétrico, e com isso, com essa sua intervenção, eu gostaria de passar de imediato a palavra para o Ivan. Obrigada, Ivan. Boa tarde, o áudio está bom? Tá bom. Tá. Primeiro, queria agradecer à Bari e aos professores pelo convite, é uma honra muito grande poder falar aqui um pouco e eu vou complementar, né, dentro da minha experiência, né, eu sou assessor na agência de saneamento, né, uma agência reguladora de saneamento, né, e complementar as palavras do professor Gustavo, acrescentando a dificuldade quando a gente coloca dentro do saneamento a divisão em vários setores, né, os 4 braços do saneamento, e quando a concentração em apenas uma entidade responsável pelos 4, ou mesmo quando há a divisão em instituições diferentes, quando boa parte desses serviços tem uma interface muito grande, né? E aí a gente enfrenta situações em que eu atendo o prestador dos serviços de abastecimento e esgotamento, mas não atendo o de drenagem, e fica sempre a briga, né, diante da dificuldade de governança e da própria escassez de recursos, né? Eu queria também, nesse ponto, acrescentar, né, a minha experiência que veio de saneamento, a própria lei, né, com a mudança do marco do saneamento, que colocou alguns instrumentos à disposição do regulador nacional, que vai ser a ANA, alguns instrumentos de certa forma, de uma coerção financeira para as entidades titulares do serviço, né? Então, a gente vai ver até onde o país detém uma maturidade para definir os limites, né, até onde vão as normas de referência, até onde isso pode ser exigido, né, com a contrapartida financeira, o estímulo financeiro ou os bloqueios de recursos, né, vai gerar um nível de maturidade muito grande, né? E aí, passando, né, para algumas experiências locais, né, da ADASA, falando um pouquinho sobre a agência, né, onde eu atuo. A ADASA, ela tem uma vantagem, né, de ser uma agência do Distrito Federal. O Distrito Federal congrega entre as suas competências também os recursos hídricos, né? E aí demonstra como que a cooperação é o melhor instrumento para a gente ter resultados na atividade regulatória. A gente convive no modelo, na regulação de recursos hídricos, com um modelo em que a competência legislativa é federal e concorre com a competência estadual para disciplinar os bens, né, estaduais, que são os rios, né, os corpos hídricos, e tem, de certa forma, uma convivência até então bem uniforme, né, bem
né, com a Agência Nacional de Águas, com o modelo, né, de gerenciamento de recursos hídricos, que tem a unidade territorial como a bacia hidrográfica como unidade territorial de funcionamento, e de certa forma tem funcionado bem e demonstrado, né, a DASA é exemplo, né, para o resto do país de que funciona, né, a gente abrindo espaço e tendo maturidade funciona, né. Por outro lado, quando a gente coloca muitas competências em um órgão único, no caso da DASA, que é distrital, ela também pega as competências estaduais, a gente tem uma situação que envolve energia, né, os serviços locais de gás canalizado, que ainda não existe uma definição clara do papel da ANP, que é federal, é uma agência reguladora federal, e dos órgãos estaduais que vão né, realizar essa exploração e a própria regulação, né? E o país passou recentemente por uma revisão do marco, né, do gás, né, marco legal do gás, que trouxe um pouco mais da concentração no âmbito federal, e a gente ainda, assim como no marco do saneamento, a gente vai ter que ter uma definição de limites e divisões entre essas competências. Para finalizar, eu gostaria de trazer alguns casos que são ainda mais específicos da DASA, que envolvem a interferência de entidades de controle. Eu não sei até se o professor Gustavo chegou a tomar conhecimento, porque foi muito notório aqui no Distrito Federal as situações em que, na crise hídrica, nós tivemos muito questionamento judicial, e aí faz a interface com o professor Felipe, né, a fala dos tribunais especializados. Nós tivemos os questionamentos das decisões regulatórias da DASA em âmbito judicial e o caminho que se encontrou para evitar que a decisão sobre aspectos tão importantes fosse delegada a um juiz, né, a uma pessoa só que está decidindo ali, foi conseguir sentar na mesa a Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Defensoria Pública, representante de associações de consumidores, e chegar a um acordo que depois foi homologado judicialmente. Eu coloco isso como um exemplo, né, muito favorável de cooperação. Em outro caso, já não tão positivo, a gente teve a interferência, também em decorrência da crise hídrica, do Poder Legislativo em revisões tarifárias que foram decorrentes da crise, né, redução da demanda do prestador de serviço de água, e aí a gente tem que recompor o equilíbrio econômico, e a gente teve a interferência do Poder Legislativo sem o devido cuidado com o impacto regulatório, inclusive com o fim de uma tarifa, né, de um consumo mínimo, que gerava um prejuízo de quase 20 milhões mensais para o prestador. Era isso. Assim, a princípio é isso, eu fico à disposição para o debate e agradeço novamente o convite. Obrigada, Ivan. É sempre importante ter exemplos das agências estaduais para saber especificamente quais são as disputas que estão sendo tratadas agora, a forma que foi resolvido, no caso, como era explicado. E com isso, encerramos as apresentações iniciais e passamos para o debate, e aí passo a palavra para o professor Jorge, que vai dar continuidade à série de perguntas, que já tivemos uma no chat, mas fiquem à vontade de acrescentar mais perguntas e assim tornar essa rodada mais interativa. Boa tarde a todas e a todos. Prazer rever-vos neste terceiro webinar e muito obrigado aos três oradores por nos terem explicado de maneiras diferentes que a articulação institucional entre os vários níveis da regulação é uma grande confusão ou um grande labirinto em toda a parte do mundo, tanto na Europa como no Brasil. E não é diferente nos outros países, mesmo nos Estados Unidos, que têm uma maior tradição. Há sempre uma tensão entre os vários níveis. E agora, a forma de tentar resolver
esses conflitos latentes é obviamente diferente e depende naturalmente do contexto constitucional ou paraconstitucional em que vivemos e da cultura política também. Temos aqui uma pergunta sobre as relações hierárquicas das agências nacionais, regionais e nacionais, estaduais e supraestaduais, e se é possível fazer algum paralelo com o Banco Central e os outros bancos. Deixarei esta pergunta depois à vossa resposta, para as vossas respostas, os vossos comentários. Tínhamos também aqui uma pergunta para o Gustavo sobre as competências no novo marco regulatório do saneamento. Perdão, esta não é uma pergunta, este é um comentário da Lucila. Então eu faria, enquanto não surgem mais perguntas, eu faria apenas aqui um breve comentário da minha parte e depois vão sair também algumas questões. E o comentário é este: eu creio que temos que ser intelectualmente honestos e reconhecer que estamos aqui a viver uma certa confusão, que há uma certa confusão dos papéis, e isso tem explicações históricas. No Brasil, eu creio que a Constituição de 1988 ela é negociada politicamente e aprovada numa época anterior ao chamado Consenso de Washington. Não é? Ela é de 1988, é antes ainda da queda do Muro de Berlim. E, embora ela refira, se não me engano, a regulação dos hidrocarbonetos e a regulação das telecomunicações, ela fica só quase por aí, por nomear a regulação, mas sem precisar o conceito. E depois, nos anos 90, quando se dá o processo, não é verdade, de liberalização de vários setores da economia brasileira, a questão da regulação vem-se colocar com muita cuidado e foi necessário fazer um percurso, de alguma forma, de experimentação. E esse percurso está longe de estar terminado, estamos todos aqui a aprender. Na Europa, a situação foi um pouco diferente. Em 1987, mais ou menos na mesma altura da Constituição brasileira, nós aprovámos o chamado Ato Único Europeu, que veio relançar o projeto europeu, dar-lhe uma grande vitalidade. E, como sabem, talvez alguns, há um académico, um estudioso, que é o Maione, que chama a esta fase do desenvolvimento da Europa o Estado regulador. Ou seja, o modelo de construção da União Europeia, de uma União cada vez mais próxima, foi muito influenciado por uma abordagem de regulação. Mas de uma forma não explicitamente assumida, porque não havia condições políticas para isso. Então foi de uma forma um pouco como subterfúgio, foi de uma forma bastante implícita. E o desenvolvimento ao longo destes anos reflete, como é óbvio, não podia deixar de ser, estas incongruências, estas zonas cinzentas que foram deixadas e que depois vão evoluindo de uma forma ou de outra, um pouco ao sabor das coligações que se vão formando em cada momento e que vão levando a União para numa direção ou noutra. Uma anomalia da construção europeia é claramente a ausência de verdadeiras agências de regulação federais. Temos agências de regulação até muito fortes a nível nacional, em cada setor, mas depois não temos verdadeiras agências reguladoras federais. Temos agências de cooperação de reguladores, que é um pouco diferente de ter uma verdadeira agência federal independente dos reguladores estaduais. E temos vindo a aprender a gerir estes equilíbrios, como o Filipe referiu, de uma forma bastante imperfeita. Estamos longe de ter aqui equilíbrios. Agora, no que diz respeito à avaliação do ponto de vista jurídico da regulação, e nesta perspectiva até também do
nível, eu creio que temos dois ramos diferentes. Um que diz respeito à resolução de conflitos que dizem respeito à própria regulação entre entidades que são agências reguladoras ou que são entidades que, de alguma forma, têm legitimidade para, entre aspas, interferir com a regulação, para, de alguma forma, também produzirem a regulação. No caso europeu, a Comissão Europeia não é uma agência reguladora, mas tem competências, como o Filipe aqui referiu. Então, temos vários casos, ou alguns casos, de conflito entre estas várias instituições. Mas, por outro lado, também temos casos de conflito entre uma agência reguladora e uma empresa ou um consumidor, ou um usuário do serviço, e alguns desses casos também percorrem uma escala de avaliação jurídica, começando por vezes por tribunais de primeira instância e acabando, em alguns casos, no próprio Tribunal Europeu, que depois, em alguns casos também, fez jurisprudência que acabou por ter um impacto muito grande na forma como até politicamente depois um determinado setor veio a evoluir, em geral, na sua organização económica e também na sua organização em termos de regulação. Então, estas são apenas aqui algumas ideias também para o nosso debate. Uma das questões que foi levantada na nossa semana de análise jurídica foi a questão da relação entre as agências reguladoras e tribunais específicos, com competência específica em matéria de regulação. Penso que é um tema que vale a pena desenvolvermos e ninguém melhor que o Filipe, que tem a experiência direta de alguns casos em Portugal para tratar disso. Filipe, se quisesses ter a amabilidade de nos contar um pouco dessa experiência em Portugal, ficávamos agradecidos, e depois daria a palavra ao Gustavo e ao Ivan para comentar a tal questão das hierarquias, como melhor entender. Muito bem. Em Portugal, em 2011, quando estávamos em assistência financeira por parte do FMI e da Comissão Europeia, tivemos uma grande crise da dívida, e o FMI, quando chegou ao país e procurou fazer uma avaliação dos aspectos que era necessário melhorar, um deles foi a regulação. A regulação foi empoderada através de uma lei parlamentar que veio clarificar alguns aspectos e que procurou assegurar que a independência dos reguladores era mais efetiva. Isso foi feito através de uma lei parlamentar, após um grande debate. Em alguns casos, há reguladores que passaram de facto a ser independentes e que anteriormente não eram de todo. Estou a pensar em Portugal no caso das águas, no caso do regulador dos transportes, e existiam reguladores, entre os quais eu vou incluir o da energia, ou dos valores mobiliários, ou dos seguros, que já tinham características de independência marcadas, mas que tiveram ali algum robustecimento relevante. E no quadro jurídico português, os reguladores, tirando o Banco Central, constitucionalmente não têm de ser independentes, mas a Constituição prevê que possam ser criados reguladores independentes, e uma vez que o sejam por lei, então essa independência passa a ter uma credencial ao nível constitucional. Também nesse pacote foi criado um Tribunal para a Concorrência, Regulação e Supervisão, que no fundo é o tribunal que vai apreciar as impugnações das decisões dos reguladores. Todavia, não são todas as decisões dos reguladores que são impugnáveis para esse tribunal. É um aspecto que, no fundo, deriva do seguinte. Em Portugal, e penso que não é assim no Brasil, nós seguimos o modelo francês, e eu penso que o Brasil terá um modelo mais próximo do anglo-saxónico, mas podem-me esclarecer sobre isso. Espero não estar a dizer nenhum engano, mas em Portugal nós temos duas jurisdições. Temos a jurisdição comum, portanto, para os litígios entre privados, e temos a jurisdição administrativa, ou seja, os litígios entre privados e o Estado. Ora bem, o que acontece é que, tipicamente, as decisões do regulador que sejam de aplicação de sanções, portanto, estamos a falar daquilo, nós em Portugal temos um sistema alemão de coimas, portanto, no fundo,
multas pecuniárias que não são transformáveis em pena de prisão, nem em outra... Também aqui estamos a falar de empresas, seria difícil que fosse uma pena de prisão, mas multas pecuniárias que sejam aplicadas pelos reguladores, sempre que haja infrações detectadas, passaram a ser escrutinadas por esse Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, a partir de 2011. E isso permitiu o quê? Permitiu um escrutínio mais especializado do ponto de vista judicial e permitiu também uma maior celeridade, porque no fundo aquele tribunal, e é composto por 3 juízes, mas são 3 salas, decide em primeira instância qualquer impugnação de sanções aplicadas pelos reguladores. E à medida que os setores regulados são mais setores em mercado, e portanto há mais liberdade de atuação dos agentes, perdem-se poderes administrativos, que mantêm a sua importância e a sua nobreza. No caso da energia, tipicamente o grande poder é o poder tarifário, mas esse poder tarifário só chega às empresas reguladas, não chega aos agentes de mercado, e portanto quando há prevaricação por parte dos agentes de mercado, há aplicação de sanções, e essas sanções são rapidamente depois escrutinadas pelos tribunais. Portanto, podem ser confirmadas rapidamente e, portanto, obrigar a empresa de facto ao seu pagamento efetivo. Pronto. Todavia, aquilo que são decisões regulatórias no sentido administrativo, por exemplo, a aplicação de tarifas, a impugnação continua a ser feita junto da jurisdição administrativa. E, portanto, agora tivemos uma reforma em Portugal recentemente, que passou também a haver alguma especialização na jurisdição administrativa, mas não tem especialização regulatória, isso não existe, não chegou a esse ponto, e portanto aí os processos continuam a ser extremamente, diria, bastante morosos, porque a jurisdição administrativa em Portugal é muito morosa. Isto criou até aqui uma assimetria, porque na verdade, para as empresas serem condenadas a pagar, são rapidamente escrutinadas as decisões dos reguladores e, portanto, podem dar-se o caso e muitas vezes confirma-se a sanção, mas se são as empresas que colocam em causa as decisões regulatórias no sentido administrativa, como por exemplo uma aplicação de tarifas, aí o processo é bem mais lento e a jurisdição não é especializada. Portanto, eu diria que foi uma reforma, teve virtualidades, trouxe de facto algumas vantagens. Penso que foi uma reforma em Portugal muito pensada na ineficácia que existia da aplicação de sanções pela Autoridade da Concorrência, que é um regulador que efetivamente vive muito da sua atuação ao nível do enforcement, da aplicação de sanções, e menos pensada naquilo que são as decisões regulatórias administrativas. E vejamos, seria melhor que em Portugal, não sei qual é a situação da mora processual do Brasil, mas seria positivo, tanto para as empresas como para o regulador, que em pouco tempo existisse um juízo judicial sobre aquilo que são as decisões tomadas ao nível, por exemplo, tarifário, porque senão as situações vão-se acumulando e depois mais tarde, imaginando que o tribunal toma uma posição a favor da empresa, isso tem um grande impacto ao nível tarifário. E, portanto, dei-vos aqui um exemplo de uma reforma que, a meu ver, foi um pouco assimétrica, mas é de facto assim que foi feita e é assim que eu tenho que descrever com toda a honestidade. É o que acontece quando um país fica sujeito a um programa de apoio financeiro e económico. Muito bem, Gustavo. Eu vou tentar responder. Eu estou vendo uma pergunta no chat aqui. Se há uma relação hierárquica entre as agências regionais e aquela nacional, no que diz respeito à normatização e controle. Eu acho que, para começar a responder, a gente tem que fazer uma distinção fundamental, e que o setor elétrico e o setor de saneamento ilustram. No caso do setor elétrico, eu diria sim. Por quê? Porque, efetivamente, nós temos na Constituição a identificação do titular do serviço, nós temos a identificação do ente competente para disciplinar, seja por via de lei, seja por via de ato administrativo normativo, ou seja, União e ANEEL, e por aos estados e aos municípios não toca nenhuma competência própria.
de tal sorte que as relações que se estabelecem entre agências no âmbito do setor elétrico, elas me parecem sim serem verticais. A ANEEL, há uma hierarquia, a ANEEL tem poderes de fiscalização por conta deste arranjo. Isso, inclusive, de resto, está positivado na lei da ANEEL, na lei 9427, que expressamente trata dos... Eu não sei se é contrato ou convênio, mas no qual ficam estabelecidas essas possibilidades. A ANEEL revisar atos das agências subnacionais, eventualmente denunciar o contrato, enfim, há uma relação de hierarquia. No caso do saneamento, a coisa é bastante mais complicada. Eu não enxergo propriamente uma hierarquia entre, por exemplo, a ANA e as agências subnacionais. Para começar, nós deveríamos nos entender acerca do que é uma norma de referência, porque a expressão ela é nova no direito brasileiro. Não existia essa expressão. E onde é que nós vamos buscar auxílio para tentar entender o que é esta norma? Nós vamos buscar auxílio, pelo menos, em duas grandes categorias que o direito costuma fazer das suas fontes. Normalmente, a gente classifica as nossas fontes por força da hierarquia e do modo de produção. Nós temos leis, decretos, leis complementares, leis ordinárias, Constituição, obviamente, e essa classificação e atos administrativos normativos, que é onde está o conjunto, as normas de referência da ANA. Esta é uma classificação. A segunda classificação, ela não diz respeito à hierarquia, ela diz respeito ao tipo da norma enquanto extensão, profundidade e alcance. E aí nós falamos de diretrizes, nós falamos de princípios, nós falamos de normas gerais, que é o termo constitucional que está lá no artigo 24, e agora nós falamos de norma de referência. Juntando essas duas classificações, para mim, norma de referência é um ato administrativo normativo, portanto, lá na sua primeira classificação, ela entra abaixo, obviamente, de leis e de decretos, regulamentos do Executivo, de natureza geral. Na segunda classificação, ela é um parente. Eu acho que a melhor analogia para começar a entender norma de referência é estudar a tradição do direito brasileiro acerca de normas gerais. O Supremo Tribunal Federal tem uma longa jurisprudência em torno desse assunto. Volta e meia ele aparece com mais ou menos frequência. Agora, por exemplo, no caso da Covid, ele voltou com muita força. A discussão sobre o que é uma norma geral. E aí, não vou entrar em discussão aqui, mas nós temos, na jurisprudência do Supremo, podemos mapear 8 diferentes tendências acerca do que significa uma norma geral. Os critérios são os mais variados possíveis, mas existe orientação na jurisprudência do Supremo para a gente entender o que é uma norma geral. Muito bem, dito isto, eu já começo a responder a pergunta. Não me parece haver relação de subordinação entre normas de agências locais e normas da agência nacional, primeiro porque, e essa é uma peculiar característica da Lei 11.445, me parece que a própria lei ela não toma essas normas como cogentes na medida em que o instrumento que ela tem é subordinar ao alcance de ajuda federal àquelas unidades ou aqueles reguladores que internalizarem as normas de referência. Então, já há, para mim, uma indicação clara de que não há uma relação de hierarquia, pelo menos ex lege, ou pelo menos pela simples figura da norma de referência. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que eu aceite a norma de referência e ela se torne, portanto, vinculante para o ente subnacional, para o regulador, para o contratante, o concessionário, me parece que, ainda assim, não se trata propriamente de uma relação de hierarquia, mas uma relação semelhante àquela que nós temos no âmbito do Estado Federal, porque é disso que o saneamento trata. No âmbito do Estado Federal, normas estaduais não são inferiores hierarquicamente a normas federais. Qual é a relação? A relação é de espaços de competência. Enquanto a norma geral, na minha leitura, se mantiver estabelecendo aquilo que o Supremo entende por norma geral, enquanto a norma de referência estiver se contendo naquilo que o Supremo entende por alcance de norma geral, sim, ela deve ser obedecida. Não porque ela é hierarquicamente superior, mas porque este é o seu âmbito de competência. Na medida em que ela invadir, por exemplo, aspectos que a lei do saneamento preserva, sob o título de atenção às peculiaridades locais e regionais, neste momento, mesmo aquela norma de referência que foi aceita pela agência local, ela deixa de ser vinculante. Então, assim, eu não sei se eu respondi de maneira contente ou se eu simplesmente indiquei diretrizes para a gente pensar uma resposta adequada ao problema.
Obrigado, Gustavo. Ivan, uma resposta rápida, estamos com pouco tempo. Ivan, não tem o microfone. Microfone, por favor, Ivan. Em relação à pergunta no chat, né, em relação à hierarquia, eu adiro integralmente à resposta do professor Gustavo, e só complemento que, em muitas vezes, a elaboração da norma de referência, a sua internalização no âmbito local, vai sofrer interferência do legislativo, do titular dos serviços. E aí a gente vai ter sempre que observar né, esse cuidado para trazer para essa elaboração das normas de referência uma forma do titular do serviço no âmbito local ter uma certa participação na elaboração da norma de referência, para depois não poder colocar qualquer empecilho, né, na sua internalização. Em relação à fala do Felipe sobre, né, o tribunal especializado, no Brasil ainda não, assim, a gente não existe essa possibilidade, pelo menos diante do modelo constitucional vigente, né, da atividade jurisdicional ser exclusiva do Poder Judiciário, que não exclui a jurisdição administrativa, mas que não faz, né, coisa julgada e tudo mais. Mas eu enxergo, né, pelo menos no âmbito do Tribunal de Contas da União e no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal, uma tendência semelhante de se avaliar decisões regulatórias, inclusive aplicações de revisão de penalidade, né? A gente teve recentemente, não tão recentemente, mas o TCU revendo algumas decisões de aplicação de penalidade ou não de agências reguladoras federais. E no âmbito do Distrito Federal, eu já vi várias decisões, né, por experiência na DASA, em que é questionado o caminho e a justificativa para se elaborar uma definição tarifária, por exemplo, ou o caso do preço público de transporte, né, de resíduos sólidos de grandes geradores, em que houve todo um escrutínio do Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre o argumento de que a lei orgânica do Distrito Federal e a lei orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal davam essa competência, essa atribuição revisional a eles, por conta da palavra legitimidade, avaliação de legitimidade dos atos administrativos, que não existe na Constituição, mas existe na lei orgânica do TCU e na lei orgânica dos tribunais de contas estaduais. A maioria que eu já pude pesquisar se repete a redação. Então, eu vejo uma tendência similar, né? O próprio programa brasileiro, o Programa Nacional, o PPI, né, de privatização mais recente, prevê uma participação constante junto ao Tribunal de Contas da União para aprovação dos modelos contratuais, né, que estão sendo utilizados nesse caminho da privatização. Obrigado, Ivan, também. Pois é, com tanta profusão de entidades e com tanta expansão e ativismo, começa a ficar difícil entender bem quais são as responsabilidades e os limites das responsabilidades dos reguladores, o que nos vai dar aqui matéria para muita pesquisa e para muito estudo. E muito obrigado a todos pelos casos que nos trouxeram, que ilustram bem a dificuldade desta avaliação jurídica e também da sua complexidade, que está a aumentar com uma velocidade que é pelo menos, se não superior, à velocidade da complexificação técnica a que a digitalização nos está a empurrar. Muito obrigado mais uma vez e passo a palavra, como habitualmente, à Lucila para o encerramento. Agradeço, Jorge, agradeço aos participantes pelas suas contribuições. Como considerações
finais, eu gostaria apenas de finalizar talvez com duas observações, talvez duas lições que poderíamos tirar dessa webinar. Eu acho que com relação a uma intervenção do Felipe muito breve com relação à revisão judicial, quando ele tratou da decisão de como a Corte de Justiça Europeia entendeu, defendeu a independência das agências reguladoras naquele processo de fusão das agências concorrenciais e das agências reguladoras, a garantir a independência das agências. E aí, sim, um perfeito exemplo do papel do judiciário, não ali a interferir nas decisões, na deferência às agências, mas sim a proteger a independência do regulador, que mostra a importância do papel do Poder Judiciário e o quão é importante manter essa revisão judicial. Houve durante o curso algumas observações, a importância não só de especialização, mas até que ponto utilizar órgãos extrajudiciais nessas decisões, e aí vem a questão do Poder Judiciário não apenas atuando na sua revisão judicial, mas como garantidor da independência das agências reguladoras. E eu acho que o segundo ponto que eu gostaria de mencionar, com relação às diretrizes, com a competência da ANA, que foi estabelecida para determinar as diretrizes, e o que seria uma norma de referência. E o Gustavo colocou muito bem, a inexistência desse termo, norma de referência na jurisdição brasileira, e utilizando os exemplos do que seria uma norma geral, de acordo com a Constituição, mas aqui também vale salientar trazer o exemplo europeu para entender, porque diferente do Brasil, a União Europeia, a competência da União Europeia, ela se constitui em dois tipos de instrumentos normativos, que é a regulação e a diretiva, e como propriamente o nome diretiva diz, estabelece na União Europeia exatamente a competência do que é diretrizes. E ao observar como é estabelecido, como a União Europeia aprova essas diretrizes e quão detalhadas essas normas, podem servir aí como um grande exemplo para o Brasil para identificar, de fato, o que seria necessariamente uma diretriz, até que ponto a ANA pode estabelecer diretrizes. E aqui também uma grande importância sobre uma questão que é tratada no direito europeu, que é o princípio da subsidiariedade. Até que ponto fazer aí uma análise sobre o quão a ANA pode interferir, qual seria o limite dessas diretrizes, a partir do que quem teria a melhor competência para exercer determinadas atividades. Talvez uma análise sobre o princípio da subsidiariedade, numa análise comparada, traria também um benefício, um entendimento do que seria uma norma de referência no Brasil. E, por fim, o exemplo do Ivan é extremamente importante sobre a importância das agências reguladoras cooperarem para entender qual é o limite dessas normas de referência, qual seria o limite dessa competência de diretrizes. Eu acho que essas seriam, talvez, as três lições, uma relacionada à revisão judicial e a outra relacionada ao tema da cooperação e competências. E, com isso, eu gostaria de encerrar essa webinar. Agradeceria a apresentação dos debatedores, os participantes, o envolvimento dos participantes, e com isso, desejar a todos uma boa tarde ou boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Muito obrigado.